Senhor Augusto Aras, quem te viu, quem te vê. Olha só, a Procuradoria-Geral da República abriu investigação preliminar contra o FIBBank. O FIBBank foi o fiador ou garantidor do contrato entre o governo federal com a Precisa, que era quem ia intermediar a compra da vacina Covaxin, vacina que jamais chegaria, vacina que foi comprada superfaturada, onde o governo Bolsonaro ia tentar roubar mais de R$1 bilhão. Então o FIBBank agora está na mira da Procuradoria-Geral da República. E você pode falar, Thiago, não vai dar em nada, é Augusto Aras. Mas calma, eu vou te falar uma coisa que muita gente não sabe. Tem pedidos de investigação que foram feitos para a Procuradoria-Geral da República que estão esperando há mais de um ano. Tem muito crime que o Bolsonaro cometeu nos últimos meses, últimos meses, que até hoje a Procuradoria-Geral da República não abriu nem investigação preliminar. Tem denúncia crime que é feita contra o Bolsonaro e que vai para o STF, aí o relator na STF manda para a PGR e a PGR simplesmente não responde. Eu fiz um vídeo aqui há uns 45 dias. Eu falei, olha, são mais de 10 pedidos de investigação que a Procuradoria-Geral da República simplesmente sentou em cima e nem responde se sim ou não. Simplesmente eles não falam nada, não investigamos. Ponto final e acabou. Agora não. Contra o FIBBank que está investigando, e tem muita prova, são muitas provas. Assim, é raro você ver um caso em que tem tanta prova documental. O pior, vários dos envolvidos foram depor na CPI da Covid e vários acabaram entregando partes do esquema sem querer. O cara tá lá, ele vai 1 hora, 2 horas, não entrega nada, mas depois de um tempo, todo mundo entrega alguma coisinha. Vai ficar ruim a coisa para o desgoverno Bolsonaro, porque é mais uma arma apontada para a cabeça do desgoverno. Eu vou explicar tudo sobre essa investigação, mas antes, um segundinho. Se você é contra o Bolsonaro, você é? Eu sou. Se você também é, então inscreva-se aqui no canal, aproveita e curte o vídeo. Olha, é 1 segundo e não paga absolutamente nada, é de graça se inscrever. Embaixo do vídeo tem o botão inscrever, ou aqui em cima eu deixo sempre inscreva-se aqui. Clicando em inscreva-se aqui ou em inscrever, você está ajudando a fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Quanto mais gente inscrita nos canais de oposição, mais gente a gente consegue alcançar e mais força tem a oposição ao desgoverno Bolsonaro. A gente também, no Plantão Brasil, para te convencer, a gente vai para cima do Bolsonaro também nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar aqui um trecho do carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro lá em Feira de Santana, na Bahia. Estávamos lá na Bahia denunciando os crimes do desgoverno. No final do vídeo eu mostro, a gente viaja lá para Feira de Santana e vê como é que foi o carro de som lá denunciando o Bolsonaro. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também minhas outras redes sociais. Siga nas outras redes também e inscreva-se aqui. Agora eu vou falar sobre o FIBBank. O FIBBank há muito tempo é conhecido do Bolsonaro e dos seus aliados. Há muito tempo. O dono do FIBBank também é dono da Rede Brasil, que se chama Tolentino. O Tolentino, depois na CPI, faz um tempo, foi um depoimento bem conturbado. E o FIBBank, ele dá cartas bancárias. O que são cartas bancárias? Imagina que uma empresa vai fazer um negócio com o governo federal e que o governo federal vai pagar antes, vai pagar antecipado. Porque há alguns negócios em que há de se pagar antecipado, porque o produto ainda não foi produzido, a empresa precisa de dinheiro para comprar material, enfim. Há vários motivos de por que o pagamento às vezes tem que ser antecipado. E quando o pagamento é antecipado, alguém tem que ser o fiador da empresa. Se a empresa não pagar, alguém paga para o governo federal. Só que muitas vezes a gente está falando de contratos milionários, contratos de 50 milhões, 80 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Quem é que vai ser fiador? Precisa de alguém. O FIBBank é o quê? É uma empresa criada por laranjas, criaram usando o nome de laranjas, inclusive o nome do fundador do FIBBank é um rapaz que mora no interior de Alagoas, um cara que nem sabia, ele era motoboy, e quando ele foi ver, ele foi sacar o FGTS e não conseguiu, porque tinha uma empresa bilionária no nome dele, falaram, você não vai ganhar FGTS que você é empresário, você é bilionário, não vamos te pagar. Ele, não, eu não. Só para você ter ideia de como eles fazem. E o FIBBank diz que tem 7,5 bilhões de reais, 7 bilhões e meio de reais em patrimônio. Por quê? Porque com um patrimônio muito alto como esse, o que o FIBBank pode fazer? Ele pode ser fiador de muita coisa, porque se eu não pagar é só pegar e penhorar meu patrimônio, olha que coisa linda. Só que o FIBBank não tem patrimônio, o patrimônio do FIBBank é fake. Eles tinham um terreno que vale sei lá quantos bilhões em Curitiba, depois o terreno mudou para São Paulo. Você já viu um terreno que muda? É um imóvel móvel. Primeiro imóvel móvel do Brasil. Mais do que isso, FIB em inglês quer dizer lorota. O FIBBank é o banco da lorota, é o banco de mentira. Pior, o FIBBank não é banco. Tem nome de banco, mas não é instituição bancária e nem pode dar esse tipo de documento. Mas o governo Bolsonaro aceita. O FIBBank foi quem deu um documento para ser fiador de 80 milhões no contrato da Precisa com a Covaxin. O contrato é de 1,6 bilhão, mas 80 milhões
quem segurou, quem fiou foi o Fibbank. Para você ter ideia. Por quê? Porque esses 80 milhões você pode ter certeza absoluta que essas vacinas não serão entregues. E aí, sem essas vacinas, o que acontece? O governo ia ter que acionar a justiça e acionar o fiador. Quem é o fiador? É o Fibbank. Então agora vamos para cima do Fibbank, vamos penhorar o que eles têm. Só que o banco não tem nada, não é nenhum banco. Aí quando vai investigar lá na frente, os ladrões já pegaram o dinheiro, já repartiram, já ratearam. E é assim que funciona a corrupção no Brasil. O Fibbank está fazendo isso há muito tempo. Para você ter ideia, durante a CPI, em julho, em 21 de julho, o governo federal, o governo Bolsonaro, aceitou uma carta bancária do Fibbank de uma dívida de 23 milhões de reais de uma empresa chamada Benet. Aí você vai ver quem é essa empresa chamada Benet? É uma empresa que é controladora do Fibbank. E aí você vai ver quem é o dono da Benet. É um rapaz que se chama Ricardo Benet. Mas ele deu uma procuração com plenos poderes. Para quem não sabe, a procuração com plenos poderes é uma procuração que diz assim: a pessoa tal está autorizada a abrir conta, pegar empréstimo, fechar conta, vender, transferir imóveis, enfim, a pessoa é praticamente dona da empresa. Ele deu essa procuração ao Tolentino, que é da Rede Brasil. Aí você fala: quem é esse Tolentino, Thiago? Eu vou te mostrar uma foto do Tolentino em 2017. 2017, ou seja, faz 4 anos. Tá aqui algumas pessoas. Velho da van. Tá aqui o Tolentino, Ratinho, Magno Malta. Só para você ter ideia de quem que tá envolvido nisso tudo aí. Só bolsonaristas. Os caras já estão, desde antes do Bolsonaro ser presidente, já estão juntos em negócios. E aí o Fibbank também está junto com o pessoal do Ricardo Barros. Então o pessoal do Ricardo Barros é ligado à Precisa. Eles começaram a se unir no governo Bolsonaro. Por quê? Porque o Fibbank é ligado ao Bolsonaro há muito tempo. Porque é ligado a redes evangélicas e tudo mais. E aí, quando entra o governo Bolsonaro, provavelmente em acerto entre eles, falaram: quem vai ser fiador desses negócios todos é o Fibbank. Por quê? Porque quando não paga, a gente simplesmente rouba todo o dinheiro quando o negócio dá errado. E aí, o Fibbank começou a entrar nos negócios do governo federal, a partir do momento em que o Bolsonaro virou presidente. E olha só o que aconteceu. Assinaram o contrato com a Precisa, que é ligada ao Ricardo Barros, e o fiador escolheram justo o banco que era ligado ao Bolsonaro. Só que a Precisa também começou a ter relações com o Flávio Bolsonaro, que foi o Flávio Bolsonaro que levou o dono da Precisa no BNDES. Isso tudo entra na investigação. Aí você fala: Thiago, mas o Aras está com o Bolsonaro. Eu tô falando, o Aras, depois que ele foi reconduzido ao cargo, ele mudou da água para o vinho. Não é um vinho de primeira, hein? Não pense que o Aras tá nossa, aqueles vinhos de R$1.000. Não. Mudou da água para um vinho barato. O vinho barato, pelo menos, já deixa um pouquinho alegre. Mas, eu sei, eu também adoraria que tudo fosse 880. Ele era 8, estava com o Bolsonaro. Agora ele é 80, está 100% contra. Mas não, as coisas não são assim binárias. Ele está mais ou menos. O Augusto Aras está indo para cima do Bolsonaro. Por quê? Porque o que acontece? O pessoal que não quer o Bolsonaro, aquele pessoal, nem Lula nem Bolsonaro, eles estão cooptando todos os lados da política que eles conseguem, inclusive o STF, todo mundo, para enquadrar o Bolsonaro. Então todas as investigações estão avançando contra o Bolsonaro, o próprio Augusto Aras está avançando contra o Bolsonaro, e a partir do momento em que o Bolsonaro começou a atacar o STF, o Augusto Aras foi enquadrado pelo STF a mudar de lado. Tem processos contra o Augusto Aras que podem chegar ao Conselho Nacional do Ministério Público. Não é ruim para o Augusto Aras, porque ele é Procurador-Geral da República hoje. E ele sabe que hoje ele é procurador e ele só pode ficar 2 mandatos. Ele não pode ser reconduzido ao cargo em 2023. E os processos continuam. E geralmente esses processos demoram anos. E o Augusto Aras sabe que isso só vai ser julgado quando ele não for mais Procurador-Geral da República. Então ele está meio enquadrado, ele está assim: peraí, hoje eu sou Procurador-Geral, amanhã depois estão me ferrando aqui, vão me ferrar de verde e amarelo. Então eu não posso ficar contra todo esse pessoal a favor do Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava atacando a democracia, aí era um ponto que não dava mais. Então Augusto Aras começou a mudar de lado. Tanto é que a prisão do Wellington Macedo, o blogueiro bolsonarista que está preso, ele não era tão famoso igual o Oswaldo Eustáquio, mas o blogueiro bolsonarista está preso, foi a pedido da Procuradoria-Geral da República. Pediram: prenda o cara. A prisão do Zé Trovão, que está até agora foragido, ele está no México e depende da assinatura de um juiz no México para a polícia ir atrás dele. A polícia sabe onde ele está. Mas a prisão dele também foi pedido do Augusto Aras. O Augusto Aras começou a ir para cima dos bolsonaristas no inquérito dos atos antidemocráticos e agora está abrindo novos inquéritos a pedido da CPI. É por isso que você vê o Omar Aziz e o Renan Calheiros. Aí eu estou falando de 2 políticos. Veja bem, não é gente que chegou ontem em Brasília.
Não é o fulaninho, deputado de primeiro mandato, não. É o Omar Aziz, que já foi senador, governador, prefeito, deputado isso, deputado aquilo. O cara que já passou em todos os cargos da política, está lá há décadas. O Renan Calheiros foi presidente do Senado, foi tudo que você imaginar, falando, o nosso relatório não será engavetado pelo Augusto Aras. O nosso relatório é robusto, quando eles falam, é robusto o suficiente para não ser engavetado? Não. O que eles querem dizer é o seguinte, já está acertado, o Augusto Aras não vai enterrar esse relatório, o Augusto Aras vai para cima do Bolsonaro. Por quê? Porque o plano de todo mundo é o Bolsonaro completamente enquadrado, é o Bolsonaro indo praticamente para a cadeia ou na cadeia mesmo. Então o cerco vai começando a se fechar e muita coisa, você tem que entender, muita coisa não depende do Bolsonaro, porque cada vez mais, com o tempo passando, vem a percepção de que o Bolsonaro, ele vai perder a caneta BIC dele muito em breve. Ou ele perde a caneta BIC dele no mês que vem, ou ele perde daqui 1 ano e 3 meses. Quer dizer, o Bolsonaro, essa caneta BIC, o que ele vale? Não vale nada. Ele é um pobre coitado. É um pobre coitado que é um baita de um criminoso, um assassino, um gangster da pior espécie. E o que vai acontecer com ele? Virá a lei. E muitos vão falar, Thiago, mas vamos fazer um grande acordo para salvar o Bolsonaro. De novo. Não se faz acordo para salvar quem não tem mais a caneta BIC. O acordo é feito agora. A partir do momento que ele não tem mais a caneta BIC, não tem acordo nenhum. O Bolsonaro não é um Aécio Neves. O Bolsonaro não é um Michel Temer. Esses aí, Temer, Aécio, esses nunca são pegos. O Temer foi preso porque a Lava Jato, o Bretas estava com o Bolsonaro. Na época, durou quase nada, porque deixar o Temer preso é sacudir tudo. Esse pessoal da política, do centrão. Então tem alguns no Brasil que, infelizmente, nunca vão para cima deles. O Bolsonaro não é um desses. O Bolsonaro é apenas um cara do baixo clero que tinha centenas de inimigos que viraram amigos porque ele tem uma caneta BIC e a gente fala BIC, caneta dele, nem BIC ele só posa com a caneta BIC quando tem câmera. E eles estão com o Bolsonaro que ele tem a caneta porque ele é presidente. Depois, não estarão mais. E pode ter toda a certeza. E no caso do Fibbank, o Fibbank não apenas dá golpes no governo, sendo fiador de contratos que não serão pagos. Não, o Fibbank também dá golpes nos precatórios. O parcelamento dos precatórios que estão tentando aprovar agora, que eu falo sempre, é uma bomba de 150 bilhões que o Bolsonaro vai jogar no colo do próximo presidente, que provavelmente será o Lula. Com todo o apoio da grande mídia, você não vê um desses economistas aí que falam de tem que ter responsabilidade fiscal, você não vê um deles falando mal do parcelamento dos precatórios, que é calote, na verdade, do calote dos precatórios. E aí, o calote dos precatórios é bom para o Fibbank. Sabe no que o Fibbank também ganha dinheiro? Em precatórios. Sabe como é que eles fazem? Imagina que você tem um precatório para receber de 100 mil reais do governo federal. Esse precatório vai ser pago, sabe-se lá quando? Vai ser pago daqui 2 anos, vai ser pago esse precatório. Aí você, tem aqui uma dívida, já ganhei na justiça, só vai ser pago daqui 2 anos, tem 100 mil reais parados lá na mão do governo federal. Vou fazer o quê? Chega o Fibbank e diz, que tem esse nome, mas não é banco, lembre-se disso, e diz, olha, você tem esse seu precatório, eu compro o seu precatório por 70 mil, você recebe agora, você não espera 2 anos. E aí o Fibbank, eles dão um jeito de ou furar a fila dos precatórios ou ele recebe lá na frente. Com o parcelamento dos precatórios, sabe o que vai acontecer? O Fibbank vai começar a comprar precatórios a preços muito menores. Então tem um precatório de 100 mil, em vez do Fibbank oferecer 70, vai falar, eu pago por 20. Eu pago por 20. Por quê? Porque, vão parcelar, vou receber lá na frente parcelado? Não, te pago 20. E aí a pessoa desesperada vai falar, peraí, vão parcelar os precatórios acima de 50 mil, de 40 mil. Eu não vou receber meu precatório nunca. Tá, aceito. Só para você ter ideia de como isso tudo está sempre ligado ao Ricardo Barros, ao Arthur Lira, ao Bolsonaro, os negócios deles. Mas está chegando um momento em que estão todos para cair. Não todos, eu vou te falar, eu vou te dar uma péssima notícia. O Arthur Lira, o Ricardo Barros, essa turminha aí, eles nunca caem. Mas agora eu vou te dar a boa notícia se você está contra o Bolsonaro. Para não caírem, eles jogam aos leões quem eles têm que jogar. E quem é que todo mundo quer ver a cabeça? É o Bolsonaro. É o Bolsonaro que eles vão jogar aos leões. Se não agora, e provavelmente não agora, daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Vai todo mundo jogar o Bolsonaro, o Flávio, que está muito ligado nesses negócios, serão jogados aos leões. Vou mostrar aqui o carro de som lá em Feira de Santana, na Bahia. Enquanto o povo sofre com a inflação, com o desemprego, com a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica, comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube.
gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro tá sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro. Tem um trecho lá. Feira de Santana denunciando os crimes desses malditos assassinos. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, minhas outras redes sociais. E agora eu vou comer que a comida está quase pronta. Falou!